Que a graça e a paz esteja com você. Você que está passando, você que é do meu canal. Quero trazer mais um entendimento a você e um discernimento que nós precisamos ter para não errar, para quando estivermos em luta espiritual, com a nossa armadura, que ela precisa estar completa, a gente possa usá-la legitimamente, como o apóstolo Paulo nos aconselha. Eu trago a você respostas e os porquês de que não adianta eu ter doutorado de teologia ou bacharelado. Talvez na época da lei, os doutores da lei, não existia doutorado nem bacharelado, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu quero trazer aqui uma palavra para você. Os doutores da lei não tinham o Espírito Santo de Deus. Por isso, até nos dias de hoje, eles batem contra a graça de Jesus, porque o discernimento vem do Espírito, não da carne, não de estudos, não de escolas religiosas ou teológicas, mas sim do Espírito Santo de Deus. O título desse vídeo é O Escudo da Fé e a Espada do Espírito e como manejá-la. Tem uma técnica espiritual, sobrenatural, para nós manejar todas as armas espirituais, mas principalmente eu quero trazer a você o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu, há muitos anos atrás, no início da minha fé, eu via, como hoje vejo, muita contenda, muita falta de entendimento. Uns entendem de uma forma e outros entendem de outra, mas eu quero trazer o porquê disso a você. Você vê a capa, bem sugestiva ao assunto, um escudo e uma espada. E qual símbolo esse que eu uso e amo, gosto muito, porque eu entendo que são duas peças das armas espirituais que Deus nos dá, principais, e temos que saber usar, manejá-las. Abra a sua Bíblia, em primeiro lugar, no livro de Efésios, no capítulo 6, no versos 16 e 17, que diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação, e aqui eu grifei, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São peças, não são carnais, são espirituais.
que nós precisamos entender que não é da forma que os homens pregam, entendem, discernem, porque o discernimento espiritual só vem pelo Espírito Santo. Por isso, o erro continua. E eu, há muito tempo atrás, no início da minha fé, o Senhor me deu essa palavra, eu quero passar para você. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, o conselho de Paulo para nós. E nós, como cristãos, nós temos que saber manejar a palavra, mas eu quero trazer aqui parte por parte a você como deve ser feito isso. E o conselho para nós é, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vou trazer aqui um mistério, uma revelação de Deus que foi dada a mim no início do meu ministério, de que não é de qualquer maneira que você usa uma espada, principalmente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É preciso ter discernimento para não misturarmos as coisas, porque se formos usar a espada do Espírito de maneira errada, ela não vai funcionar. Tem que ser legitimamente para que funcione. Então nós temos que nos apresentar e manejar essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Temos que ter o treinamento espiritual. É por isso que a gente vê tanta coisa no mundo. Você vê aí o soldado com sua armadura, mas o escudo do Espírito, a espada, o escudo da fé e a espada do Espírito são as armas que nós combatemos, as armas espirituais que temos que saber usar. Para nós terminarmos, no livro de Isaías, no capítulo 28, no verso 10, aqui nos dá uma receita de como usar a espada do Espírito, porque muitos não estão sabendo usar desde o início. Livro de Isaías, no capítulo 28, no verso 10, está escrito: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamentos, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Desde o início foram dados por Deus mandamentos. Pela primeira aliança, mas houve a segunda aliança com sangue e vieram outros mandamentos. Mas a questão é que muitos misturam os mandamentos dados pelo primeiro concerto e pelo segundo concerto, e muitos até se atrapalham na sua caminhada, tropeçam em suas pernas e caem, porque não sabem distinguir espiritualmente o mandamento pelo segundo concerto dado por Jesus. Mandamentos existem regras.
em cima de regras. É um pouco aqui, um pouco ali. Talvez você tenha notado como eu pego, dirigido pelo Espírito Santo, as referências que eu trago a vocês que sempre estão aí no meu canal. Quando Deus me deu essa revelação, me deu esse entendimento, eu fiquei muito feliz, que eu chorava de alegria, porque eu tinha recebido de Deus a maneira de usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, se é a espada do Espírito, só o Espírito vai te ensinar a manejar. Não adianta técnica teológica, o esboço para pregar ou para passar isso para outras pessoas ou para o mundo, mas é dessa forma. Mas muitos pegam o mandamento, porque houve outros mandamentos, e seguem apenas uma referência e fazem dessa referência uma coisa que não é bíblico, e eles fecham e acham que é isso mesmo. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Eu espero que o Espírito Santo esteja te tocando agora, porque eu estou usando a espada do Espírito, e ela penetra até o mais profundo, como ela é uma espada de 2 gumes. Eu quero trazer a você. Por isso sempre prego, e eu passo aqui para você, as coisas de Deus são sobrenaturais. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E aqueles que fazem dessa forma não são discernidos. Porque nós temos que ser espirituais, não carnais, não teológicos ou religiosos, mas espirituais. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu trago nessa oportunidade para você. Não é em vão. E você daqui para frente, quando você estiver manejando a espada do Espírito, o Espírito vai estar com você, te dando discernimento para você não errar e para você não ensinar ou pregar heresias às pessoas, porque a responsabilidade para quem prega é muito grande. Nem pensar em fazer alguém errar, mas pregar a verdade de maneira sobrenatural, como eu estou falando para você. Eu sei que tu está sentindo, você está sentindo o que eu estou falando a você sobre isso. Peça a Deus o dom da ciência de Deus, que ninguém busca. Talvez seja o dom mais raro que existe, porque ninguém busca. O dom da ciência de Deus, do conhecimento de Deus. Assim fica na paz e na graça. Até uma próxima. Em nome de Jesus. Amém.